tantas vezes essa aula. Ó, derivada de uma função constante. Primeiro, só para resumir bem rapidamente, o que é derivada? Taxa de variação. Então, você está calculando a derivada, está vendo como a função varia, né? Sim. Então, se tu está procurando a variação de algo que é constante, por definição, a variação de algo que é constante é zero, né? Sim. Por isso que a derivada de uma constante é zero. Por exemplo, a função está sendo apresentada aqui, ó. É uma função constante, Sim. né? É o 10. É uma reta horizontal lá no y igual a 10. Sim. Isso é constante. Então, a derivada é zero. Muito bem. Então, decorado isso, agora vamos para a regra do tombo. Ó, se tu tem uma função que é xn, a derivada vai ser aquilo que tu falou. N, x na n menos 1. Sim. Portanto, um x ao cubo, por exemplo, ou x à sétima, cai o 7, né? E 7 menos 1 em cima. Dá 6. Sim. Pela mesma lógica, eu quero que tu me responda, então, por que a derivada do x é igual a 1? Pela mesma lógica? É, porque ele está dizendo que isso aqui tem a ver com a regra do tombo. Então, por que pela regra do tombo, a derivada do x é 1? Ah, porque dá para falar que o x está elevado a 1, né? Exatamente isso. Então, vai cair 1 para frente e vai ficar x elevado a 1 menos 1, certo? Sim. Muito bem. E x elevado a 1 menos 1 é x elevado a 0. E qualquer coisa Sim. elevada a 0 é 1. É 1, Né? sim. Buenas. Agora, olha só. Derivada de um produto de uma constante por uma função. Ou seja, temos uma constante multiplicando a função. Sim. E nessa situação, onde a constante está multiplicando uma função, você pode tirar a constante para fora, multiplicando a derivada, então. Por exemplo, 3x à quarta. A constante é o 3. Então ele sai fora da brincadeira, tu deriva só o x à quarta. A derivada de x à quarta é 4x ao cubo, certo? Sim. Então, como tem aquele 3 na frente, 3 vezes 4, 12. Por isso que apareceu 12 ali. Beleza? Tá. O pi aqui embaixo, mesma coisa, velho. Pi tá dividindo. Então 3 cai pra Sim. frente, aquela história. É um número dividindo, é como se fosse uma fração multiplicando, né? Por regrinhas de matemática básica, acho que tu tá ligado disso. Funciona do mesmo jeito, tá bom? Sim. Agora a derivada da soma é a soma das derivadas. Então, quando tu tens uma soma de funções, você pode fazer isso que ele está fazendo aqui. Fazer a derivada de cada uma separadamente. Às vezes isso ajuda bastante. Mas se você quisesse também, né, se fosse possível, você juntar essas duas coisas num termo só, num monômio só, e derivar esse monômio, beleza também. Também é possível. Muito bem, dá para fazer de vários jeitos. Todo jeito vai te dar a mesma resposta. Agora eu tenho uma pergunta que eu sempre faço para os meus alunos, João Zeira. Se isso aqui aparecesse numa prova para ti, tu acha que seria uma questão fácil, difícil, já aprendeu a fazer? E aí? Então, eu acho que agora seria difícil, porque eu fiquei meio confuso em questão de derivação com raiz. Eu não entendi muito bem. A derivada com a raiz é a regra do tombo, do mesmo jeito que um número inteiro. Só que tu tens que escrever a raiz com uma potência fracionária. Nós temos aquela regra de potência que eu acredito já ter comentado contigo, que diz, quando tu tens m, x na n, né? Quem Uhum. tá na sombra vai pro sol e quem tá no sol vai pra sombra. Pode reescrever como uma potência fracionária. Sacou? Tá, tá. Portanto, aquele maninho ali, né, a raiz cúbica de x, é a mesma coisa que x elevado a 1/3. Um Porque quem tá no terço. sol é o 3, quem tá na sombra é o 1 escondido aqui. Tá. Então dá para fazer ali que, tipo, é, 6 é ali, x elevado a 1/3. Isso. assim, que Isso. mais 6x mais 7. É isso, né? Basicamente, não, derivada do 7 é zero. Ó, o que ele faz aqui, ó. Primeiro ele diz que tu pode fazer a derivada de cada um separadamente, certo? Tá. Depois ele vai fazendo. A primeira coisa que ele faz aqui é derivar o 7 que deu zero já. Ah, tá, O tá. cara do meio, ele só deriva a função. 3 sai para fora, aquela regra que a gente falou. E pro primeiro cara, o 6 sai para fora, porque também é uma constante, e ele ainda transformou aqui em potência fracionária. Agora ele vai derivar. Então, derivando a potência fracionária, 1/3 caiu para frente, tá vendo? Sim. X elevado a 1/3 menos 1. Daí tem que saber fazer subtração de fração. Dica. Como é sempre menos 1, sempre escreve como o denominador
da fração que aparece. Então, tu pode escrever menos 1 como 3 sobre 3. Menos 1 é 3 sobre 3, concorda comigo? Concordo. Daí fica mais fácil, né? Quanto que é 1 terço menos 3 terços? É menos 2 terços, né? Sim. Blá, 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 resolveu, já era. Agora, tua vez. Vou pôr uma para você resolver, tá? Tá. Eu também vou te mandar no zap isso aqui. Tens a apostila também? Isso tá na página... Mano, sabe o que eu não entendi muito bem? Ah, Agora olhando, ó, eu não entendi muito bem o que rolou ali no. ele veio para Beleza, baixo, né? o 6 foi pra fora ali, tá. Aí eu não entendi porque o 6 tá multiplicando um terço e depois tá o X. 6 multiplicando. Pô, ele tá fazendo a derivada disso, né, cara? Regra do tombo. Ah, tá. Pode pá, é verdade. Tá, foi Isso. mal, é verdade. Daí, olha só, esse 6 aqui não é desse termo. Esse Sim, termo sim, sim, verde aqui sim, é esse sim, aqui, tá bom? sim, sim. Que vai É, eu ficar dei uma tipo 6 moscada. dividido por 3 dá 2, né? E daí tu consegue me dizer por que que, nesse caso aqui, ele colocou ali embaixo? Porque Por que que o X colocou foi pra embaixo, baixo, né? Por que que o X tá ali embaixo? Ele não tava ali embaixo, né? eu não peguei, mano. Isso eu não entendi. Então tu tá mal de regra de potência, velho. Tem que ver isso antes de ver derivada. Só dá pra fazer derivada se tu souber as regras de potência, tá? Tá. Eu já passei regra de potência pra ti, mas aqui basicamente o que tá acontecendo é o seguinte: se tu tem um A na menos N, é a mesma coisa que 1 sobre A na N. Provavelmente tu lembra de algo do gênero. Lembro, Então, lembro, como lembro. aqui, né, essa conta, ela ficou negativa no expoente, né, cara? Então esse expoente negativo foi para baixo positivo, percebeu? Sim, sim, Eu vou sim. fazer uma e depois tu faz, tá bom? Vou fazer com mais detalhes aqui do que a apostila. Tá, Deixa eu beleza. pôr aqui, belezinha. Então vamos lá, vamos fazer uma bem parecida com o que tinha lá. Uh, f de x igual a raiz quadrada de x, né? Então eu nem vou pôr o raiz, né? O 2, desculpa, nem vou pôr o 2. Mais 3x à sexta, mais 10. Quem que é a derivada disso? Derivada disso vai ser eu pegar todo mundo aqui e derivar todo mundo, né? Sim, Esse risquinho aqui é um símbolo de derivada, tá bom? tá. Então eu tô falando da derivada da f. Então a gente sabe que a derivada da soma é a soma das derivadas, eu posso fazer derivada de cada um. Eu não vou escrever raiz de x, porque é ruim escrever raiz de x quando a gente está falando de derivada. É melhor escrever com potência fracionária. Concorda comigo que a raiz quadrada é isso aqui como potência fracionária? Concordo. Então eu não fiz derivada nenhuma ainda, eu só reescrevi ali. Sim. 3 pode ir para fora, eu vou derivar só o x à sexta. E eu vou derivar o 10 também. O derivado do 10 é mais fácil. Sim. Que é zero, né? Exato. Bem, vamos derivar isso aqui. Regra do tombo. 1 meio, x na 1 meio, menos 1. Regra do tombo aqui de novo. 3 vezes 6, x na 6 menos 1. E a derivada de 10 é zero. Não tem nem conversa. Tá bom? Alguma dúvida até aqui? Não, né? Nada. De boa. Nada. Então, se liga. A gente tem que fazer... Ó, vou fazer aqui. Mas depois eu já vou pôr pronto, tá? 1 meio menos 1. É a mesma coisa que 1 meio menos 2 meios. Porque 1 é sempre um número sobre ele mesmo, né? Sim, sim, sim. E daí por que eu faço isso? Porque a gente sempre só pode somar ou subtrair quando os denominadores são iguais. Então vai Sim. ficar, né, 2, 1 menos 2, que dá menos 1 meio, certo? Sim. Então por isso que vai ficar menos 1 meio ali. Vamos Tá. escrever. X elevado a menos 1 meio. Aqui 3 vezes 6, 18. X elevado a 5. E é isso. Agora o que, que vai rolar com o menos meio ali, né? Dá para rolar várias coisas. Mas a gente vai utilizar aquela regra que nos diz que quando a gente tem um expoente negativo, a gente pode colocar para a parte de baixo da fração. Então esse x vai lá junto com o 2. Só que não vai menos 1 meio, vai 1 meio. Quando o expoente é negativo, a gente pode trocar ele de posição, entendeu? Ele estava em cima, foi para Sim. baixo. Entendeu? Tranquilo essa regra, né? Tá puxando da memória aí, né? Sim, não, de boa. A gente usa ela bastante. Provavelmente tu viu no teu curso. Pô, eu sou um animal, cara. Me desculpa, aqui não é x, tá? Tô te confundindo todo também. Aqui é 1. O x foi para baixo, beleza? Então ficou Tá, 1, tá, 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 tá. Firmeza. Demorou. beleza.
Então agora, se tu quiser, né, se for do teu agrado, você pode escrever o cara ali de baixo como raiz de x, não tem problema. Tá. Porque aquilo ali é raiz de x, né? Pode deixar mais Mais bonito. bonitinho, né? Isso. Às vezes a resposta lá no gabarito tá de um jeito, né? Então, para deixar igual o gabarito. Beleza? Sim, Então, beleza. Eu vou salvar isso aqui para poder te enviar e vou colocar aqui do lado a que eu quero que tu resolva. beleza. Vai ser bem parecida. Então, vamos ver. Vai ser, para não confundir as letras, eu vou até trocar aqui, ó. Vai ser g de x, vai ser igual a raiz quarta de x, mais 12x à sétima, mais, pô, esse 7 parece um outro número, né? Mais π. E é um valor constante, lembra? Sim, Isso. Então, boa sorte aí, tenta fazer o máximo possível sozinho, cara. firmeza. Tá no Beleza. teu zap já, mas tu pode usar como referência as coisas que eu coloquei, tá bom? Tá. Pra derivada é assim, cara, não tem. Não é muito tu pensar, é mais tu decorar, sacou? Decorar as Sim, coisas. Porque o teu professor provavelmente falou brevemente, porque vai cair no exame, derivada pela definição, às vezes cai no exame, derivada pela definição, mas a gente não usa pra nada. O que a gente usa mesmo tá aqui, velho. Então é muito sim. bom tu saber as regrinhas. As regras ajudam bastante. Tá. Ah, outra coisa, mano, só tipo, por falar mesmo. Eu tava perguntando pra minha professora se eu podia fazer, tipo, resolver exercício de assíntota com derivação. Tipo, se eu podia usar derivação, né? Ela Uhum. falou que não, que perde pontuação no exame, mano. Hum. Bem, depende, né? Porque tem assíntota que só se obtém com derivada. Assíntota oblíqua não tem outro jeito de obter, tá? Então, tem que cuidar com isso. As outras assíntotas, a horizontal e a vertical, beleza. Mas a oblíqua, só com derivação. Sim. Tá. Eu acho que ela confundiu as coisas, cara, pra falar a verdade. Depois tu explica melhor pra ela lá a situação, que ela vai entender. O que ela deve ter pensado, ou o que tu deve ter perguntado e perguntou errado, pensando uma coisa e dizendo outra, é se os limites poderiam ser resolvidos com derivação. Se tu resolver limite com derivação, que é uma técnica chamada técnica de L'Hopital, eles vão te dar errado no exame mesmo, isso é verdade. Só que eu nem te ensinei isso ainda, então não precisa se preocupar, não vai te confundir com nada do que eu te ensinei. Tá. Beleza. De boa. Mano, você pode descer um pouquinho ali? Claro, deixa O... eu aumentar o zoom aqui que fica melhor, eu acho. Aí tu vê Ah, tudo. valeu.
Consegui fazer até uma parte aqui. Parte, tem que fazer tudo, velho. A ideia é a Ah, mesmíssima ideia que eu usei ali. Bem, eu acho que a parte que tu tá com problema ali é na coisa da potência, né? é. Entrei na potência, velho. Daí já não é cálculo, é potência. Mas me manda uma foto aí do que você fez. Não, calma aí, deixa eu pensar um pouquinho mais. Que eu fui preguiçoso também, eu não quis. Deixa eu pensar É só um usar a pouco mais. regrita ali, né? Se for negativo, joga pra baixo. Eu acho que é o que vai Ah, aparecer. não, não, não. Isso aí eu fiz. Isso aí eu fiz. Ah, então já tá bem já. Isso aí eu fiz. Isso aí eu fiz. É, calma aí, deixa eu ver se eu resolvo aqui. É, mas eu acho que acabou aqui, na real. Legal, pode me mandar então. Ó, deixa eu botar aqui. Deixa eu botar um negócio de chato. Vê se tá certo. Ó, a parte que eu falei que eu tinha travado foi justamente na conta final ali, porque eu não, sei lá, não sabia se podia apresentar assim, sei lá. Vamos ver. Vamos ver. Ó, para avisar que eu dei uma. Eu ali, você pode ver que na Pode primeira ser bom que você passagem. fez. Hã? Bom, Tá certo isso aí? sei, vamos ver. Tá. Ó, só pra avisar que, tipo, ali, ó, na primeira passagem, que foi da raiz quarta de x, eu passei direto, tá vendo? Eu não escrevi antes, sabe? Tudo bem. Daí você multiplicou, beleza. Daí você subtraiu, beleza. Daí você jogou pra baixo. E daí você transformou numa raiz. Nota 10, velho. É isso aí. Não tenho nada a Então, acrescentar. a parte que eu tinha travado foi nesse finalzinho mesmo, porque eu vi o 4 raiz de quarta x ao cubo. É muito feio ver isso aí, né? Eu falei, mano, deve estar errado. Aí foi aí que eu travei. Perfeito. Perfeito, perfeito, perfeito. Vamos lá então, meu mano. Vamos voltar para a apostila. Pode deixar feio, não tá errado, entendeu? Tipo, se tu não Sim, colocasse a raiz lá, teria certo. Até que com o sinal de menos tá certo. sim, sim. Só que é uma questão para deixar mais bonitinho, estético. Sim. Regra do produto. O professor chegou a falar para você da regra do produto? Não, não acho que Quando tu não. tens a multiplicação, quando tu tens que derivar uma multiplicação de funções. Essa aqui já é uma regra um pouquinho mais avançada, tá? Tá. Como tu tem essa multiplicaçãozinha de funções, olha só como eu gosto de falar. É bem sonoro assim, daí tu vai decorar, se liga. É a derivada da primeira vezes a segunda normal, mais a derivada da segunda vezes a primeira normal. Eu acho que ela falou disso hoje, eu não entendi muito bem, não. Pois é, olha só, tu tem uma função que tu consegue perceber que ela é a multiplicação de duas funções. O que é isso?
Por exemplo, x ao quadrado vezes raiz de x. Né? Sim. Uma função, outra função. Beleza. Quando você tem uma situação como essa, você pode, se for mais simples, tu quiseres, você pode fazer a derivada da primeira é f, vezes a segunda normal, a segunda é g, mais a derivada da segunda vezes a primeira normal. Então, em outras palavras, tu vai fazer a coisa ser... Estão me ligando aqui. Mas tu vai fazer separadamente, entendeu? Ó, vai lendo esse exemplo aí, só um segundinho. Caramba, esses portugueses querem até o valor da tua cueca lá para saber as coisas. Já recebeu alguma coisa aqui em Portugal? Alguma Não encomenda? recebi nada. Nunca. Pô, nunca pediu nada aqui em Portugal, nem um iFood? Nada, 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 nada. Caramba. Mano, eu só fui pra ir uma vez, eu era pequenininho. Ah, é, tu não mora aqui, tu é o que não mora aqui. É que eu É, tenho vários alunos daqui que querem fazer o exame, daí eu confundo, mas tu não está aqui ainda. Eu achava que tu já estava aqui, até ia pegar um emprego, um negócio assim, eu confundi completamente os Joãos. São trilhões de Joãos aqui. sim, tem bastante. Tá, então eu coloquei isso aqui para tu dar uma olhada enquanto eu resolvi ali o problema da encomenda. Veja que tem as funções até que eu tinha dito antes, né? X ao quadrado e raiz de x multiplicadas. E ele fez aquilo que eu falei. Olha só. Sim, eu entendi de boa essa aí. Ele é, é tipo a derivada da primeira mais a segunda vezes a segunda normal, mais a primeira normal vezes a derivada da segunda, né? Exato. Isso Separando aí, a em ordem dois, que tu né? faz isso aí não importa. Muito bem. Só Sim, que é aquela história, né? Isso aqui, por regra de potência, de novo, né? Aquela regra que no Brasil a gente costuma falar assim: potência de potência, ou melhor, bases iguais somam-se os expoentes, né? Lembra dessa sim. regra? Na multiplicação de potências de bases iguais, somam-se os expoentes. Então, o que ele fez aqui foi somar os expoentes. Sacou? Saquei, eu acho. Não sei. Ó, ele não derivou ainda, velho. Ele só pegou essa função e somou os expoentes. Tu tem ali a função x quadrado e a raiz de x. A gente já viu que a raiz de x é um meio, né? Quanto que é 2 mais um meio? É os 5 meios que está aqui. Tá. Então, veja que depois a resposta deu a mesma, né? Ele deriva e dá a mesma resposta que ele obteve aqui em cima, sacou? Hum, tá, É entendi. aquilo que eu te falei, tu pode usar a regra do produto, mas tu não precisa usar, sacou? Tu pode usar Entendi. quando for mais fácil. Vai ter outras vezes que é mais fácil fazer o que ele fez aqui. Primeiro a soma de potências e depois, né, a regra, Sim, beleza?
Show. Então, vamos fazer uma, eu faço uma, depois você faz outra. Vamos Fechou. deixar a regritas aqui. Nosso ação. Daí vai. Salvo. Vai ficar. Vamos pensar em uma funçãozinha topzera. Vamos fazer a funçãozinha x ao cubo da x, raiz cúbica de x ao quadrado vezes, sei lá, x à sétima. Beleza? Então você faz algumas identificações do tipo, quem é o G aqui? A gente pode dizer que G é esse cara. G Sim. Magazine tá aqui. Quem que é o H? Vamos trocar a cor do H. O H é esse cara. Beleza? Beleza. Pô, eu sou muito burro. Não é H que eu queria dizer. Eu queria dizer F. Porque aqui ele chamou de F, né? Tá vendo? Sim. Então quem vai ser a nossa F? Vai ser a x elevado à sétima. Quem que é a derivada da G? Né? Daí tem que pensar um pouquinho, porque a G é feiosa. Qual que é a derivada da F? A da F é um pouquinho mais fácil, né? Sabe me dizer aí a derivada da F? Sim, 7x. 7x só? Não tem nada em cima do x? Tem 7x à sexta. Isso. Agora eu tenho que fazer a mesma parada aqui para nossa Gzinha. Bem, eu vou fazer aqui do lado, tá bom? Depois eu coloco ali. A Sim, nossa G, se a gente escrever bonitinha ela, né, com a é, forma de fração, é 2 x terços. sobre com 2 terços. Então a hora que a gente deriva vai ser 2 terços, x elevado a 2 terços menos 1. Ou seja, x elevado a menos, aqui vai ser menos 1, eu posso colocar menos 3 terços, né? Sim. Isso. Então eu vou colocar que a G' é 2 terços. Eu vou deixar com o sinal de menos mesmo, dane-se. Vai ficar menos 1 terço, beleza? Porque 2 Beleza. terços menos 3 terços é 1 terço. Falei Sim. mais terço que o Papa. Então, agora que nós temos isso, olha só o que a gente pode fazer, a mágica. Eu gosto de falar para os meus alunos que derivada, cara, é você montar um quebra-cabeça. Então, as peças estão ali, você coloca elas no lugar agora, sacou? Ó, o G. Sim. O G vem aqui. Porque a regra é a regra. Tu coloca ali já era. O F' é esse. O F é esse. E o G', pô, tomara que não seja crime dizer errado os códigos. Eu disse errado meu passaporte ali pro cara. Chatice. Chato isso, velho. Ninguém liga pra privacidade hoje em dia. Todo mundo coloca até a foto da bunda no Instagram, tá louco? É mesmo, é mesmo. Privacidade é muito importante, velho. Poxa, né? Pô, a gente vai viver num mundo um dia, cara, que a privacidade vai ser mais importante que ser famoso. Escuta o que eu tô falando. Porque a Nova Eu vai acho, ver isso. eu acho também. Pois é, porra, quem que é o dono do Google? Tu não sabe, né? Não, Pois não é. faço ideia. Se eu ver o cara na rua, não sei quem é. Ele tá muito mais seguro que o Mark Zuckerberg, do que o Elon Musk, tá ligado? Sim, muito mais. É, Muito e o mais. cara é mais rico e tal, o cara tem mais segurança pra fazer outras coisas. Bem, anyway. Então tá aí a derivada. Agora, se tu quiseres melhorar um pouquinho, né, velho? Você pode fazer o seguinte. A raiz aqui a gente já aprendeu, né? Que é isso. O 7 pode vir para cá, tu vai ter o x elevado à sexta, né? E aqui você vai ter o 2 terços. Tô colocando só os xzinhos um do ladinho do outro, né? Sim, Nada demais, eu só reorganizei os termos, tá bom? tá? Já estava derivado, eu só reorganizei os termos aqui. Agora a gente pode usar a regra lá de bases iguais somam-se os expoentes. Então, no nosso primeiro termo aqui, a gente vai ter 2 terços mais 6. E no nosso segundo termo, nós vamos ter x à sétima menos 1 terço. Vou te dar um spoiler. Isso aqui vai ser igual a isso. Eu tô prevendo, sua mãe de Iná aqui. Tu nem sabe quem é a mãe Certo. de Iná, né, velho? A mãe de Iná foi uma menina, uma velha, né? Que previu que ia cair um. Olha só o que ela previu, velho. Ela previu que ia cair Ela um. previu o Mamonas, não foi? Também, mas ela previu que ia cair também um shopping. Quem é que imagina isso? E o shopping É, caiu, velho. Que é absurdo. foda. A Caiu um mina, shopping, não tem como mesmo. pô, é insano, velho. Como é que vai cair um shopping? O shopping caiu, velho. Absurdo. Ó, daí multiplica por 3 aqui.
Então, em outras palavras, o 7 é 21 sobre 3, né? Menos 1/3 também vai dar o 20 sobre 3, ó. Minha previsão deu certo. Sim. Então, a gente pode fazer o seguinte. Claro, tudo que eu estou fazendo aqui, ó, já poderia ter acabado aqui. Eu só estou fazendo para te provar aquilo que aconteceu e não foi por acaso, lá naquele problema do livro. Sim. Não foi por acaso que deu igual, tá bom? Deu igual porque dava para juntar antes as paradas. Sim, sim. Dava para ter juntado antes. Qual vai ser a soma aqui? 7 mais 2/3 é 21, mais 2, 23. 23 sobre 3, x a 20. Tá bom? Tá. O que dá a entender que, né, dava para ter juntado as funções antes. Dava para ter juntado aqui, tá ligado? E daí tu poderia fazer a derivada de um terminho só. Então, às vezes, é mais fácil fazer isso. Beleza? Então, ó, se tu acabar por aqui a conta, nessa parte aqui, já tá bom. Beleza? Então, eu vou pôr umas para você fazer aí. Uma para Tá. você fazer. Deixa eu aumentar aqui. E agora, tudo que tu precisa tá aqui. Eu vou pôr a função você raiz sétima de x a 13 vezes x elevado a quadrado, para não ser malvado. Tá. Enquanto você começa aí a parada, você já sabe que é a mesma coisa. Eu vou pegar Sim. uma xícara de café, tá bom, professor Fechou, Girafales? beleza. Muito bem. Começaste? Comecei já. Já tô Tá, aqui no meio já. tá na função já? Beleza. Tentando fazer uma parada um pouco mais organizada aqui. Isso aí. Deixa as pecinhas para ir somando as. Assim. É, tipo,
Eu parei onde dava para continuar, mas eu parei onde você falou que dava para parar ali. Maravilha. Parou bem. Me manda a fotinho. Deixa eu só dar só um risco aqui para ficar evidente o que eu tô fazendo. Pronto, aqui. Calma aí, deixa eu. Pronto. Deixa eu ver. O G e o G'. Tem que fazer a continha lá, mas depois eu vi que você fez. Esse é sua derivadinha. Daí você colocou cada um no seu devido lugar. Isso. Isso aí já está certo. Tá? Sim, Pode ser bem feio, né? Já está certo. mas dá para continuar. Bora. Daria, mas, né, claro que aquela minha continuação foi só para provar um ponto, né? O que você poderia fazer para ter Sim, uma resposta mais bonita é pegar esse cara aqui e somar os expoentes, né? sim, é verdade. Você falou. 2 é 14/7. Então vai ficar 13 mais 14. 13 mais E 14 é. se eu fizesse isso, dá para parar aí. Não, velho. Isso aqui é só a soma de potências. Isso aqui continua sendo a função H, não é derivada ainda. Sim. Bases iguais, soma expoentes. É uma regra que a gente Mas aprendeu lá aí na fica escola. muito mais fácil de derivar, né? Fica, exatamente. A regra do tombo sai na hora. Sai na hora. É E verdade. quanto que é daí? 24. 24/3. A regra do tombo sai na hora, na hora, na hora. Portanto, é o que há. Mas às vezes não dá pra tu juntar, né? Deve estar pensando, pô, então essa regra do tombo é uma merda. Não, porque tem função que não dá pra juntar. Por exemplo, se a função que tu tivesse fosse essa aqui, olha só que função simples. X vezes seno de x. Já não dá. Sim, Não tem como tu juntar, né? Ou até mesmo isso aqui, se tu quiser, talvez ficasse mais fácil, ó. X vezes x quadrado mais 1. Talvez fosse mais fácil. Porque às vezes tem muito chuveirinho e tal, né? sim. Então, são situações que é importante saber a regra do produto, tá? Então, agora vamos falar rapidinho a regra do quociente. Deixa eu ver. A regra do quociente, então, é uma regra parecida com a regra do produto, porque, né, divisão, multiplicação, normalmente estão associadas. A regra do quociente é assim, olha só, a derivada do de cima vezes o de baixo normal menos a derivada do de baixo vezes o de cima normal dividido pelo de baixo ao quadrado, tá bom? Então tem que decorar, copia Ah, esse negócio aí. então é a mesma coisa que eu fiz na outra, só que com o de baixo ao quadrado. Só que com. É isso, né? Não, 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 tem um detalhe aqui, ó, tem o sinal de menos. O sinal de Tá, menos, ele tem que estar é acompanhando, não é verdade. qualquer um que ele acompanha. Lá no mais não tem problema, porque é o mesmo sinal para os dois. Mas o de Sim, menos, ele sempre acompanha o termo que está a derivada do de baixo. tá, Então tem que lembrar disso aí, tá bom? tá, beleza. Lembrando disso, tá tudo certo. Daí sim, mesma coisa que a regra do produto, só que tem esse detalhe e tem o de baixo ao quadrado. Sim, firmeza. Firmeza total, mais um ano se passando aí, graças a Deus. Conhece Racionais, cara? Racionais MC, já ouviu falar? Ah, conheço. Ah, aí sim. Achei que tava falando Os números dos racionais. números, né? Os números racionais MC. Tinha um meme antigamente. Ah, na época do Orkut tinha uma comunidade, números racionais MC, alguma coisa assim. Daí, pô, aqui olha só o que ele faz. É claro, aqui tem um errinho, tá? Eu sempre olho para esse erro, eu devia arrumar eu mesmo essa apostila aqui. Mas olha só, então a derivada do de cima vezes o de baixo normal, menos. A derivada do de baixo vezes o de cima normal, derivada por causa do símbolo de derivada, né? Vezes o de baixo normal ao quadrado. É L normal. Sim, e o de baixo a gente não mexe nele, né? Parte de baixo não, é L normal, exatamente. E a gente Tá. costuma não mexer nele embaixo mesmo, quero dizer, não faz o quadrado, Sim, porque vai isso. ficar mais Isso eu feio. tô vendo. Deixa assim que fica bonitinho. Tá, Seria errado você levar o quadrado ali, mas fica mais bonitinho desse jeito. tá.
Aí você deve estar pensando, mas professor, se desse para cortar alguma coisa, se desse para cortar, daria para cortar sem abrir embaixo, tá bom? Tá. Então, olha só o que rolou na parte de cima, ele fez as derivadas, aqui tá o erro, né? Aqui era para fazer, a derivada é só 3, não tem essa porrinha aqui. Aí, ficou daquele jeito, beleza? Beleza. Beleza, Creuza, então já que tu fez, já que tu pegou a ideia, eu vou pegar isso aqui, colar no seu zap. Isso aí é bom, porque, tipo assim, como eu aprendi hoje, derivada, se tem uma coisa que eu não tenho na minha cabeça decorado, são as regras, né? Definitivamente, não se preocupa com isso. E- As regras você só decora com bastante treino. Você vai Sim. falar tantas vezes para si mesmo, derivada primeiro, né? Uhum. Que vai. Beleza, agora eu quero que você tente, tá bom? Tenta, vai até Isso onde aí? der. Sim, eu mandei no zap lá o que eu acho que tu precisa. E daí, pá, eu acho que você consegue, velho. Qualquer coisa, daí no fim da aula eu faço pra você. Não, essa eu acho que dá pra fazer também. Bom, muito bom. Gosto de proatividade. Dá pra fazer. Posso fazer direto? Sem, tipo. Vai do jeito que você achar mais apropriado. Ai, foda. Porque eu já não sei. Porque eu recebo muito xingamento, assim, por querer apressar demais as paradas. Às vezes eu até erro por causa disso. Eu diria que no exame nacional, né, não tem isso porque apressar as coisas, tá? A prova é para desenvolver mesmo. Sim, tá. Tudo bem por aí, man? Tudo bem, tô quase acabando aqui já. Bom. É isso. Ó, eu acho que tá certo isso aqui. Vê se, vê se rolou.
derivada de cima vezes de baixo normal, menos derivada... Não, peraí. Isso. Vai de baixo, de cima. Aí, ó, perfeito, velho. Porra, fez sozinho. É isso aí, mano. Boa. Parabéns. Gostei de ver. Mantém esse ritmo aí, vai voar nessa matéria. Não é difícil, viu? É só decorar as coisas. Sim, sim. Show. Parabéns, man. Então a gente volta amanhã, né? Amanhã, Amanhã tem aula. fechou. Amanhã às 10 também, né? Igual? Amanhã? Amanhã às 12. Tá anotado aqui às 12. Tipo, Ah, é às 8 daqui, né? ah, é Verdade. Brasil, Brasil. Amanhã às É 8 às, daí. é Isso. às 8 daqui. É verdade, eu confundi. Então tá bom. Mas é, Então tá bom. certinho. Fechou. Certinho. Abraço, meu querido. Valeu, Valeu. abraço.